Imagine a seguinte situação em um mundo distópico. Você está no seu momento de descanso. É hora de ligar a televisão e relaxar. Quando você coloca uma série, você vê uma trama em que um passa a perna no outro sem escrúpulo, traições, prazeres carnais excessivos, nenhum senso moral, apenas sede de triunfo material em cada um dos títulos. Você coloca um filme e o personagem afirma que não existe verdade, apenas jogos de poder. There is no right and wrong. There is no morality. There is no truth with a capital T. It's a construct. It's a fiction. It's man-made. None of it matters except winning. That's it. Mira, tita, la mera verdad es que la verdad no existe. Ou segundo os pensadores modernos, não há verdade, cada um tem a sua. Você desliga a televisão, dorme e no outro dia vai estudar na sua pós-graduação. No momento em que surge algo sobre filosofia ou ciências humanas, seu professor elogia Michel Foucault, o pensador mais citado nas universidades do Brasil. Baseado nas ideias de Foucault, seu professor te ensina que tudo são jogos de poder e construções sociais, não existe verdade ou senso moral objetivo. Seu filho vai à escola e é educado por um professor que foi ensinado com base em Foucault, pois, como vimos, ele é o autor mais citado nas universidades do Brasil. O professor pode até não falar sobre Foucault e suas ideias, mas os ensinamentos de Foucault são aplicados em história, geografia, filosofia, até mesmo em biologia. Várias matérias repetem o que ele já dizia. Não há verdade, apenas jogos de poder. Tudo é permitido e apenas proibido proibir. Um mundo de trapaças, um mundo sem senso moral. E esse mundo pode parecer triste, ruim, distópico. Mas, meus caros, esse é o seu mundo. Meus amigos, esse é o mundo que nós vivemos. E aí eu pergunto para vocês, como nós conheceremos a Deus e estaremos com Ele se somos ensinados que não existe verdade desde a mais tenra infância? Na escola, depois vamos para a faculdade, aprendemos isso, é reforçado na nossa cabeça. Nesse mundo contemporâneo, as verdades objetivas e universais são descartadas. O senso moral natural, o senso comum, é jogado no ralo. Apenas a sua subjetividade importa, seus sentimentos, por pior que sejam, são válidos. O conhecimento, a meditação racional sobre qualquer coisa é cada vez mais desincentivada. E não é surpresa para ninguém que Foucault era uma pessoa completamente perturbada, degenerada. Quando ele veio no Brasil, ele foi dar uma palestra na UFMG, ali em Belo Horizonte. Já morei lá, conversei com amigos que estudaram lá e conhecem essa história. Foucault simplesmente saiu na rua correndo atrás de um segurança, pulou nele pedindo sexo. Alguém se surpreende dele ser acusado de pedofilia? Assista esse trecho do Face Oculta da Brasil Paralelo para entender um pouco mais sobre o autor mais citado nas universidades brasileiras, que os nossos professores têm como referência e que os professores dos nossos filhos têm como referência. Março de 2021, uma coluna do jornal britânico The Sunday Times repercutiu as acusações feitas pelo escritor Guy Sorman. Sorman relata que durante um feriado foi visitar Foucault na Tunísia, onde ele morou no final da década de 60, e presenciou quando crianças pequenas corriam atrás de Foucault dizendo: "E eu? Me pegue! Me pegue!" As crianças tinham 8, 9, 10 anos. Ele atirava dinheiro nelas e dizia: "Vamos nos ver às 22 horas, no lugar de sempre." Ce sont des choses parfaitement ignobles, avec des jeunes enfants. La question du consentement ne se posait même pas. Foucault não ousaria fazer isso na França. Há uma dimensão colonialista nisso, um imperialismo branco,
Il n'était pas blanc, il n'était pas français, enfin, c'est des choses d'une laideur morale extrême. Havia jornalistas presentes naquela viagem. Havia muitas testemunhas, mas ninguém escrevia matérias assim naquela época. Foucault era o filósofo rei. Ele é como o nosso Deus na França. Para alguém que não acredita existir uma verdade absoluta, um senso moral objetivo, tudo é válido, tudo pode ser bom. Isso é o mais puro satanismo, literalmente. É por isso que a nossa sociedade é horrível e as pessoas não conseguem chegar até Deus. Não conseguem. Nós temos que entender esses erros para nos purificarmos deles e assim chegarmos até Deus. Essa aula está focada em conhecer o que essas pessoas injetaram em nós desde a escola. E depois de purificados, nós vamos começar a nossa jornada até Deus, pela razão. Depois de Foucault, nós ainda vamos brevemente passar por outros pensadores influentes na modernidade para entendermos o que eles injetaram em nós, nas nossas famílias, nos nossos filhos, para nos purificarmos disso e depois começarmos a nossa jornada até Deus, pela razão. Você tem que ter paciência porque isso é muito necessário. O pensador, o professor Olavo de Carvalho, ele ensinou um processo chamado anamnese. É examinar a origem das nossas ideias, das nossas crenças. Muitas vezes nós achamos que nós desenvolvemos certa ideia, de que nós chegamos àquela conclusão e somos críticos por ter esse pensamento, mas na verdade ele foi elaborado por outra pessoa que introjetou em nós nós não sabemos, pode ser uma intenção desonesta ou pura burrice. Por isso é preciso estudar essas coisas. Pode ser uma agenda política bem deturpada, como é o caso de grande parte das ideias. E por isso que nós temos que fazer esse processo. E nós vamos fazer isso nas primeiras aulas. Mas ao mesmo tempo, nós já vamos vendo também as teorias corretas, o pensamento dos grandes autores que já nos aproximam da verdade, do bem, da boa filosofia, da filosofia mais elevada. Vamos lá então agora analisar essa corrente de ideias de Foucault e muitos outros autores, mas Foucault é o expoente principal, que ficou conhecida como pós-moderna, pós-modernismo. Para a gente começar a entender isso, veja o que Foucault escreveu baseado em Nietzsche, outro pensador horrível da modernidade, que é muito influente nas ideias mais tortas do mundo moderno. Veja o que ele escreveu. Isso é a síntese do seu pensamento. O conhecimento não tem relações de afinidade com o mundo a conhecer, diz Nietzsche frequentemente. Citarei apenas um texto da Gaia Ciência, parágrafo 109. O caráter do mundo é o de um caos eterno, não devido à ausência de necessidade, mas devido à ausência de ordem, de encadeamento, de formas, de beleza e de sabedoria. O mundo não procura absolutamente imitar o homem. Ele ignora toda lei. Abstenhamo-nos de dizer que existem leis na natureza. É contra um mundo sem ordem, sem encadeamento, sem formas, sem beleza, sem sabedoria, sem harmonia, sem lei, que o conhecimento tem de lutar. É com ele que o conhecimento se relaciona. Não há nada no conhecimento que o habilite por um direito qualquer a conhecer esse mundo. Não é natural a natureza ser conhecida. E assim como entre instinto e conhecimento, encontramos não uma continuidade, mas uma relação de luta, de dominação, de subserviência, de compensação, etc. Da mesma forma, entre o conhecimento e as coisas que o conhecimento tem a conhecer, não pode haver nenhuma relação de continuidade natural. Só pode haver uma relação de violência, de dominação, de poder e de força, de violação. O conhecimento só pode ser uma violação das coisas a conhecer e não percepção, reconhecimento, identificação delas ou com elas. Parece-me haver nessa análise de Nietzsche uma dupla ruptura muito importante com a tradição da filosofia ocidental e cuja lição devemos conservar. A primeira é a ruptura entre o conhecimento e as coisas. Que loucura, né?
E veja bem, isso é claramente contrário do que nós vimos no primeiro documentário do Filólogos, baseado no pensamento de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Uma análise honesta da realidade mostra a ordem e a harmonia de tudo. Nós vamos ver muito bem isso ainda nas próximas aulas. Mas o documentário já é o suficiente para entender que essa ideia de Nietzsche e Foucault é completamente errada. É a ideia de quem quer justificar seus erros imputando sua desordem no mundo. E olha só que interessante, com certeza você já escutou algumas frases de efeito, como cada um tem a sua verdade, depende do ponto de vista, a verdade está nos olhos de quem vê. Essas frases que ganham o imaginário popular, novelas, séries, filmes, essas frases têm sua origem intelectuais. Olha também a importância de estudar filosofia, de estudar, ter cultura. Tudo isso tem origem intelectuais e muitas vezes são pessoas horríveis, como Foucault, que querem justificar desordens terríveis, crimes, verdadeiros crimes contra a natureza e verdadeiros crimes até mesmo civis, não é mesmo? No direito do Estado. Então nós já vimos a base do pensamento de Foucault e Nietzsche, dois dos principais pensadores ateístas modernos e das degenerações modernas. Então nós podemos perceber que essa ideia, essa base deles pode levar a dois caminhos. O primeiro deles, Deus não existe, pois nós não conhecemos a verdade e também não a conheceremos no futuro, pois isso é impossível com tantos pontos de vista e tantas coisas a serem descobertas. O que isso faz? A pessoa acaba se tornando seu próprio Deus, decidindo o que é certo e o que é errado, que é exatamente o que Satanás falou para Eva no princípio. Exatamente, olha só que interessante. E a segunda e última possibilidade que essas ideias levam também é bem comum no mundo moderno, que as pessoas geralmente pensam, Deus pode até existir, mas não existe uma moral universal, não há um caminho muito certo. Cada um faz o que quiser e esse falso Deus supostamente acata qualquer coisa, contanto que você seja feliz e não machuque o outro fisicamente. E você já vê a adoração do mundo material, né? Essa adoração dos prazeres. Contanto que você não prejudique o prazer do outro e tenha o seu próprio, é tudo válido. Isso é completamente oposto ao Evangelho, né? Isso aqui é uma Bíblia ao Evangelho que só você ler. No início você já percebe que isso é completamente oposto ao cristianismo. E então, se uma pessoa viver assim, ter esse pensamento, você acha que ela vai se aproximar de Cristo, mas é de jeito nenhum, porque é o oposto do que ele disse. Só que para a pessoa acaba fazendo sentido, porque isso foi introjetado em toda a cultura, pelos amigos, familiares. Ela não tem, muitas vezes as pessoas, a gente vê aqui no Brasil, não tem nem noção de como isso é errado. E é aí que entra a filosofia. Perceber a falha lógica desse argumento é o que te liberta desses erros que estão muito enraizados. Então vamos lá, vamos começar essa análise lógica, racional, filosófica. O que nós observamos em primeiro lugar? Uma absoluta incoerência lógica. Porque pensa bem, ficou muito conhecido até pela música, né? É proibido proibir. Então, existe também a frase, tudo é relativo e não existe verdade absoluta. Você viu aqui no trecho do filme que eu coloquei que as pessoas realmente falam, não existe verdade absoluta, muitas pessoas vivem a partir disso. Eu acho muito engraçado porque eu já escutei coisas assim de professores da universidade e é muito simples acabar com essa ideia. Basta você perguntar para o professor ou para a pessoa, é verdade absoluta que não existe verdade absoluta? A pessoa vai entrar assim em um modo de pânico, porque isso é uma verdade absoluta. Quando você diz que não existe verdade absoluta, você está proclamando uma verdade absoluta, então todo o seu argumento cai por terra, é completamente incoerente na essência. Então, a razão chega ao ponto de entender que existe uma verdade absoluta, um senso moral objetivo, porque a realidade ela é absoluta, ela é a mesma para todos nós, ela é una, senão nós não teríamos nem a possibilidade de dialogar. Cada um ia estar vendo uma coisa, está falando uma coisa. A ciência de que a realidade é una e a realidade é absoluta
Essa ideia é a base da possibilidade de convivência, é a base de tudo. A realidade como verdade absoluta é a coisa mais necessária e real que existe. O fim dessa noção causa o caos moderno que nós estamos vivendo. Não existe uma base comum que permita até mesmo o diálogo, e então essa pessoa precisa ser eliminada. E como não existem crimes morais, é justificável você cometer atrocidades em prol da sua relatividade, né? Que é só isso que existe. Essas são as consequências dessa ideia, consequências óbvias que nós estamos vendo cada vez mais, como as universidades que excluem as pessoas que não são progressistas. Porque na prática esse progressismo se mostra como a ideia de que eu posso fazer qualquer coisa para ser feliz, e de que quando alguém afirma uma religião como sendo verdadeira, um senso moral como sendo objetivo, isso vai contra a possibilidade do hedonismo, de eu fazer o que eu quiser, de eu ter o prazer que eu quiser. E nós vemos que o brasileiro e o mundo ocidental moderno é muito apegado a isso. Então, quando você vai contra isso, você está indo contra como se fosse a realização da pessoa. A pessoa que já, infelizmente, deixou de ser pessoa, se tornou um animal. Então, ela se sente tão ameaçada por perder essa possibilidade de falsa felicidade, né, que ela acha que é verdadeira, que ela ataca. Então, nós vemos nas universidades essa falta de abertura, de diálogo, de tolerância, porque ela vai ter que mudar de vida quando ela se deparar com a verdade. Então as pessoas precisam de prazer o tempo todo, elas não querem a verdade, o verdadeiro bem. E o que é engraçado é que vai até contra a saúde física da pessoa esse tipo de ideia, porque é muito óbvio que você precisa de ser saudável. Mas nessa questão de cada um tem sua subjetividade, a pessoa começa a dizer que é bonito, por exemplo, ser gordo, não tem problema, é o seu jeito de ser. E a gente vê que isso também é aplicado na cultura. Veja esse exemplo bizarro que você está vendo aí na tela, né? E olha só como isso é objetivamente ruim, porque uma pessoa muito gorda é óbvio que ela vai ter milhares de problemas, como diabetes, problema nas juntas, ela não vai conseguir fazer o que queria fazer, ela não vai ter disposição na vida. Isso é uma destruição do ser humano, que o C.S. Lewis escreveu no título do livro dele sobre esse assunto, é a abolição do homem. É a verdadeira destruição da natureza humana. O problema central entra que, no aspecto físico, isso é muito perceptível, né? Como essa gorda da Calvin Klein, a gente vê que é uma coisa horrível. Mas o problema é quando é na alma, porque nós não vemos, então não é muito claro, muito óbvio de cara, né? É sutil, e isso a gente vê na geração aí dos anos 70, foi mostrando, não, sexo livre, começa o sexo natural, né? Homem e mulher livre, de boa, anticoncepcional, etc. Isso já vai contra a natureza, né? Mas é uma coisa pequena, inicial, que, não vai machucar o outro, e o outro quer também, então é um prazer para todo mundo. Foi aí que começou a destruição da família, que é a base da sociedade, da lei natural, da percepção de bem objetivo. Então começa de forma sutil, agindo contra a natureza e coisas do tipo, contra as responsabilidades da vida, e aí a alma vai aos poucos sendo destruída. E é engraçado que justamente na geração que começou a ter mais liberdade em tudo, é a geração que começou a ter a maior depressão da história. Nunca existiu isso na história da humanidade. Quando começou essa liberdade louca, a depressão, os problemas de saúde mental surgiram. É engraçado que a gente vê o caso até da Britney Spears, que ela era a pessoa mais famosa do mundo da época dela, uma cantora bonita, ficou rica. Então ela começa na libertinagem. Ela matou o próprio filho no ventre, como declarou recentemente. E isso é uma coisa que objetivamente é terrível, o mundo moderno também relativizou. A gente vê nos países de primeiro mundo que o aborto é legalizado, na Europa, nos Estados Unidos. E isso traz consequências objetivas. O assassinato já é horrível de outro ser humano, mas a mulher também se ferra muito. Britney Spears ficou louca. Ela tem todo o dinheiro do mundo que ela quer e precisa. Ela poderia ter tudo, mas hoje é uma pessoa sozinha, depressiva e literalmente louca. Você tá vendo aí na tela, né? Isso porque ela caiu no conto do mundo moderno. Não existe verdade objetiva. Começou a viver essa desgrama contra a filosofia clássica, a religião, né?
e olha só o que deu. Então, primeiro de tudo, é preciso nos purificarmos do relativismo moderno, desta ideia de que não existe verdade absoluta, de que tudo é relativo. Vamos então enraizando essa ideia na nossa mente com a matemática que Platão tanto admirava. Nós podemos ver o triângulo, por exemplo. O triângulo é o mesmo aqui e na China. O teorema de Pitágoras é o mesmo aqui e na China. Os engenheiros, eles vão ter que usar muitas das mesmas fórmulas para suas construções. Podem existir algumas diferenças acidentais? É claro que sim. Mas, no geral, os cálculos são os mesmos, a busca é a mesma. Porque essa estrutura do mundo, a verdade, é universal. O modo de dizer 3 é diferente aqui no Brasil e na China. Mas é a mesma verdade, a mesma realidade que nós estamos percrustando. Então nós já vemos as verdades objetivas, universais. O que difere são aspectos acidentais, né? Que nesse caso é a linguagem escolhida. Mas o que ela está levando é a mesma coisa. E é isso que importa. Na linguagem, o mais importante, na maioria das vezes, né, o referente. O que ela está se referindo no mundo real. O que nós queremos comunicar com os outros sobre. Muitas pessoas entendem isso do ponto de vista matemático, mas acham que não se aplica do ponto de vista humano, justamente por essa ideia, né, de subjetividade. Porém, isso é absolutamente errado. Não é que é uma realidade opressiva, que todo mundo tem que ser igual, de jeito nenhum. Mas é que existem certos princípios basilares que precisam de ser respeitados por todos os seres humanos. E aí nós vemos isso no exemplo claro. Eu lembro certinho de uma vez estar conversando com um amigo que não entendia dessas coisas, né, que também foi educado de acordo com o mundo moderno. E estava falando algo do tipo, mas cada um tem um gosto, como que a gente vai ver algo universal e geral? Cada um gosta de um tipo de comida. E eu falei, é verdade. Mas se qualquer pessoa comer ferro, comer metal, essa pessoa vai morrer. Então isso é um princípio absoluto, que existem um certo campo da realidade que é alimento, e o resto não é alimento. Então isso nós já vemos que é algo objetivo e universal. Dentro desse campo, cada pessoa vai ter um gosto, óbvio, mas ela precisa de respeitar certos princípios. Ela não pode comer mais do que o necessário, mais do que o corpo aguenta, porque senão ela vai estourar o estômago dela. Ela vai ter grandes problemas. As pessoas não podem comer veneno, e o veneno é o mesmo para todos. Então, a vida é assim, o bem é o mesmo, é Deus. Mas o caminho de cada um vai variar em aspectos, digamos assim, secundários. Um pode ser engenheiro, um pode ser médico, um pode gostar de futebol, um pode não gostar, e por aí vai. Mas o Deus, o centro, a verdade é absoluta, é a mesma. E para ela agradar este Deus, ou para ela estar vivendo bem, ela precisa de seguir certos princípios, como não ser gulosa, como só comer comida. E por mais que isso possa parecer bobo, é muito importante ter essa noção, porque a gente vai chegar, por exemplo, nos 10 mandamentos. Muitas pessoas hoje em dia que estão no progressismo, no relativismo, não vão aceitar isso. Por exemplo, o mandamento do adultério, a lei natural de que o sexo é só entre homem e mulher. Mas, com essa noção certa que nós estamos vendo, de que existem princípios completamente necessários serem obedecidos, esses se tornam claros. Nós vamos ver muito bem isso na aula de lei natural, que C.S. Lewis explica de uma forma magistral. Eu já vou dar uma palhinha agora. Ele mostra que, diferente das outras leis da natureza, essa lei natural, moral, pode ser chamada de lei do certo e errado. E ela é muito diferente das outras no sentido de que nós não podemos desobedecer à gravidade, mas nós podemos sim desobedecer essas leis. E isso entra em outras questões mais profundas, como o livre-arbítrio que Deus nos deu, entra na soberania que nós temos sobre nós mesmos, mas também entra na questão das consequências que vamos enfrentar, podem ser ruins, erradas, por nossa culpa. E várias coisas interessantes que nós vamos ver pela frente.
nas aulas de Deus é mau, Deus é bom, livre-arbítrio e etc. Por isso que é necessário antes sedimentarmos esse conhecimento sobre as verdades absolutas, universais e objetivas. Porque hoje em dia as pessoas não têm nem isso claro, a ciência de que essas coisas são verdadeiramente universais e objetivas. E é interessante notar que uma das objeções das pessoas a aderirem a essa realidade óbvia é de que, como Foucault e muitos pensadores modernos falam, né, progressistas, relativistas falam, é a questão, mas isto é muito opressivo, cada um tem sua cultura, você não pode impor a sua cultura ao chinês, ao japonês, ao africano. Eu lembro de ver isso na aula de antropologia na PUC. Mas isso é tão ridículo, porque se você não tiver um padrão moral universal e objetivo, você não tem nem como lutar contra a opressão, contra o que é errado. Porque pensa bem, o português ia lá, comprava o escravo do africano, que escravizava primeiro, né, que isso fique claro. E como que você vai falar que isso é errado se não existe um padrão moral objetivo universal, que vai além dessas situações concretas? Porque o africano estava lá escravizando o outro e realmente era parte da cultura dele. Realmente era. Quando um perdia uma guerra, até com os romanos era assim, né, cultural, você pegava os soldados vivos ali como seus escravos. E aí os africanos acabavam vendendo, foram vendendo milhares e milhares para os europeus, né? Então é a única coisa capaz de lutar contra isso é a lei natural, a lei do certo e errado. Se isso não existir, não tem como. As maiores atrocidades de opressões de verdade vão ser justificadas. Então, sem essa coisa bem tradicional, clássica da filosofia, o progressismo fica sem um argumento para lutar contra o que é realmente errado. O problema é que eles querem defender coisas erradas, né? Por isso que eles levantam essas teses. Mas, veja bem, já ficou claro para nós, essa ideia moderna de que não existe verdade está completamente errada. Foucault, Nietzsche, esses merdas estão refutados. Agora, isso é completamente necessário para a nossa felicidade verdadeira. Um argumento basilar de Foucault, em defesa da tese dele, é de que as perspectivas sobre alguns fatos divergem, então não existe uma verdade objetiva. E o Foucault vai argumentar que a não existência dessa verdade objetiva faz com que o mundo seja apenas jogos de poder. A filosofia dele é basicamente isso. E aí ele tem vários livros divagando sobre isso. Aí ele fala, manicômios são jogos de poder para você colocar ali quem você quer excluir na hora, tá te atrapalhando na vida, ter o poder e etc. Veja tanto que isso é ridículo, porque o manicômio é totalmente necessário. A pessoa que está ali fora de si, uma pessoa que é um perigo para a sociedade, tem que ir lá tentar, tratar, etc. E tem que ficar presa, óbvio. O criminoso também. Ele também fala sobre as prisões. Os crimes variam, então são só jogos de poder. Isso leva a uma tese absurda que eu escutei muito na faculdade, que é o desencarceramento. Uma coisa absolutamente criminosa. Você vai querer deixar na rua bandidos, pessoas ruins, para ferirem quem é bom, quem segue os padrões objetivos de bem. Então essa é uma consequência. Mas olha tanto que isso é ridículo. Existe essa charge que eu vou colocar aí na tela, que é uma dessas justificativas do relativismo. São duas pessoas. Uma pessoa está vendo um 6 desenhado no chão. Uma pessoa aqui vê um 9 e aqui vê um 6. Então eles falam, veja, não há fato, é apenas perspectiva. Claro que não. Óbvio que alguém fez aquilo ali com o objetivo de ser um 6 ou 9, ou fez com o objetivo de confundir os outros. E se for com o objetivo de confundir os outros, isso não leva a nada. Se for com um 6, é porque tem um propósito. Se for um 9, é porque também tem um propósito. Então veja que as verdades são objetivas. Se às vezes a gente não consegue alcançar a verdade, é porque nós não temos no momento capacidade, uma verdade científica ou algo do tipo. Mas nós sabemos que existe uma verdade. É uma coisa muito óbvia, né? Por exemplo, cura contra as bactérias. Não existia cura, né? A gente vai ficar, não existe verdade, então não tem o que fazer. Cada um reage de um jeito à bactéria. Não, a gente tem que ir estudando.
e até nós descobrimos ali os antibióticos, tá? Então, essa questão só perspectivas, é ridículo. Porque, por exemplo, se alguém cometeu um assassinato injustificável, mas a subjetividade dela levou a isso, ela tinha um desgosto com quem ela matou, cara, isso não é justificável. Se a pessoa era inocente, não é justificável, sabe? Se não é legítima defesa, etc. Então, o mundo é bem objetivo. Cada um tem sua subjetividade no sentido de se desenvolver até o bem. Cada um vai ter um caminho, mas o bem é o mesmo. O padrão moral é o mesmo. Outras coisas secundárias vão variar, mas é preciso ter clareza de que existe esse padrão moral. E agora nós vamos ver, então, antes de ir para a lei natural, que é extremamente necessário, que é a base de tudo, e que é a base do que agrada a Deus, nós vamos conhecer René Descartes. Eu vou falar Descartes, vou portuguesar mesmo para facilitar a vida, porque eu tô falando em português, né? Não tô falando em francês, que é a língua dele. Nem sei falar, né? Acabei de falar errado. Mas o René Descartes, ele com certeza é um dos maiores destruidores do mundo, da cultura ocidental. Nós vamos ter que analisar o pensamento dele também, e de forma mais breve do que essa aula, para nós encontrarmos Deus, encontrarmos nossa realização. Então eu espero que você tenha aprendido muito com essa aula, que você medite sobre isso. Com certeza você já ouviu essas coisas, cada um tem sua verdade, etc. Tenha cuidado com isso. Medite, estude e até a próxima aula.